Bem-vindos à primeira parte da aula de tecido epitelial. Eu optei por dividir a aula de tecido epitelial em duas partes, e nessa primeira parte serão abordados conceitos gerais sobre os tecidos, as características gerais do tecido epitelial, as formas e características das células epiteliais, o conceito de lâmina basal e membrana basal. Vamos falar um pouco sobre as junções intercelulares e também sobre especializações da superfície livre das células epiteliais. Alguns conceitos devem ser considerados antes mesmo de começarmos a falar sobre tecido epitelial. E entre esses conceitos está o de polaridade da célula. Os polos basal, que é a parte inferior da célula, voltada para a membrana basal, que é uma estrutura localizada na interface epitélio-conjuntivo, e o polo apical, que é a porção superior da célula voltada para a superfície livre ou para um lúmen, no caso dos órgãos que têm uma cavidade. Na figura, são mostrados o domínio apical e o domínio basolateral da célula. O domínio apical corresponde ao polo apical da célula e o domínio basolateral mostra o polo basal e a superfície lateral da célula. De acordo com os autores, o nosso corpo é formado por aproximadamente 200 tipos distintos de células que se organizam em 4 tipos básicos de tecidos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. As fotomicrografias servem para ilustrar esses tecidos. Na figura 2 é exibido um corte histológico de laringe, com tecido epitelial e tecido conjuntivo. Na figura 3 é mostrado um corte de língua, com tecido muscular. E na figura 4 é mostrado um corte histológico de medula espinhal, exemplificando o tecido nervoso. Algumas das importantes características do tecido epitelial são a ausência de vascularização e a escassez de matriz extracelular. Na figura é mostrado um desenho esquemático do epitélio olfatório, que exibe 3 tipos celulares que se localizam bem próximos entre si, o que demonstra o pouco espaço entre essas células e, consequentemente, a pouca quantidade de matriz extracelular desse tecido. Dependendo de onde se encontra o tecido epitelial, ele desempenha funções específicas. Então, algumas delas são o revestimento, que é uma função realizada, por exemplo, pelo epitélio da pele, a absorção, que pode ser observada no epitélio do intestino delgado, a secreção, que é realizada, por exemplo, pelo epitélio glandular, a percepção de estímulo, que é uma função desempenhada por células especializadas, como os corpúsculos gustativos, além de contração, transporte transcelular e permeabilidade seletiva. Na figura 8 é exibido um corte histológico de língua, onde é mostrado o tecido epitelial revestindo essa estrutura. As células epiteliais exibem formas diversas, que variam de colunares altas a pavimentosas. Porém, nas colorações de rotina, como HE, os limites entre as células são muito difíceis de serem visualizados e, por isso, a identificação do formato da célula não é muito fácil. Uma característica que facilita a identificação da forma das células epiteliais nas colorações pela HE é o formato do núcleo, esse sim de fácil visualização. Então, os núcleos variam de esféricos a alongados, e a forma desses núcleos denota a forma da célula. Uma célula cúbica, por exemplo, exibe um núcleo esférico, como mostrado na figura 9. Núcleos alongados e volumosos, por outro lado, são característicos de uma célula cilíndrica, como mostrado na figura 10.
Uma estrutura encontrada apenas no epitélio da pele em condições de normalidade, chamada queratina, que é importante para a proteção da pele, pode ser produzida em quantidade excessiva, como, por exemplo, em uma condição clínica conhecida como psoríase vulgar, como mostrado nesse corte histológico de pele da figura 11. Uma importante estrutura produzida pelas células epiteliais é a lâmina basal, que tem como um dos seus principais componentes o colágeno e só é visualizada em microscopia eletrônica. Quando ela se junta com outra estrutura produzida por células do tecido conjuntivo, conhecida como lâmina reticular, é formada então a membrana basal, que pode ser visualizada na microscopia de luz. A membrana basal é localizada próxima ao polo basal das células epiteliais, exatamente na interface entre tecido epitelial e tecido conjuntivo, como mostrado na figura 11. As lâminas basais, consequentemente as membranas basais, elas atuam como apoios estruturais para o epitélio. Elas também funcionam como filtros moleculares, além de atuarem na regulação da migração de algumas células através dos folhetos epiteliais, atuarem na regeneração epitelial e também em interações célula a célula. As células epiteliais possuem estruturas localizadas nas suas superfícies laterais e na sua superfície basal, conhecidas como junções intercelulares, que merecem destaque, tanto pelo seu papel na fisiologia do tecido epitelial, como também por sua importância em processos patológicos. Essas junções são as junções de adesão, as junções impermeáveis e as junções de comunicação. As junções de adesão são representadas pelos desmossomos, pelos hemidesmossomos e pelas zônulas de adesão. As junções impermeáveis, por sua vez, são representadas pelas zônulas de oclusão, e as junções de comunicação são exatamente as junções comunicantes. A figura mostra um desenho esquemático da célula epitelial que exibe a posição dessas junções ao longo das superfícies lateral e basal da célula epitelial. Então, partindo da superfície apical para a basal, é mostrada inicialmente a zônula de oclusão, que contribui para dificultar o trânsito de substâncias pela via paracelular, no sentido apical para basal e vice-versa. Logo abaixo são encontradas a zônula de adesão e os desmossomos, que atuam na promoção de uma adesão mais efetiva entre duas células epiteliais vizinhas. Porém, são estruturas diferentes. Ainda na superfície lateral, mas localizada mais próxima à superfície basal, nota-se a junção comunicante, que promove uma eficiente troca de elementos entre duas células vizinhas. E, finalmente, localizada na superfície da célula, superfície basal da célula, pode-se visualizar um hemidesmossomo, que atua para promover uma adesão eficiente entre a célula epitelial e a membrana basal. Qualquer uma dessas junções pode estar envolvida em processos patológicos, sejam eles neoplásicos, infecciosos, autoimunes e muitos outros. Nas infecções pelo Clostridium e pelo H. pylori, por exemplo, é observada a participação desses micro-organismos na destruição das zonas de oclusão. E isso desencadeia uma perda na eficiência desse epitélio e consequências clínicas em graus variados de gravidade podem ocorrer. Ainda exemplificando o comprometimento de junções intercelulares em processos patológicos, podemos citar uma patologia conhecida como pemphigoide bolhoso, que é uma doença autoimune consequência da destruição de hemidesmossomos por anticorpos produzidos pelo próprio organismo. Na figura 12 é exibido um corte histológico corado em HE, mostrando a consequência da destruição desses hemidesmossomos,
onde podemos ver a separação entre o epitélio e o tecido conjuntivo subjacente. A participação de junções intercelulares, especialmente da zônula de oclusão, também pode ser evidenciada nas barreiras hematoencefálica e hematotesticular, entre outras do tipo, que servem para proteger o cérebro, no caso da hematoencefálica, e o testículo, no caso da hematotesticular. E essa proteção é contra agentes nocivos que porventura estejam presentes no sangue que chega a esses órgãos. A superfície livre das células epiteliais também apresenta especializações que são os microfilos, os estereocílios e os cílios e flagelos, cada uma com funções e características específicas que contribuem para a eficiência do epitélio no local onde ele se encontra. Na figura 14, pode ser observado um corte histológico de um epitélio, onde são mostrados microvílulos na superfície apical das células epiteliais. A figura 15 exibe dois cortes histológicos de intestino delgado, um localizado na parte superior, em menor aumento, e na parte inferior da imagem, o outro em maior aumento. Podem ser observados nesses cortes os microvílulos, que em conjunto formam uma borda em escova. E esses microvílulos atuam para aumentar o poder de absorção das células epiteliais no intestino delgado. Na figura 16 é exibido um corte transversal de epinídemo, onde nota-se a presença de estereocílios na superfície apical do epitélio, voltada para o lúmen do órgão. Os cílios são encontrados, por exemplo, no epitélio respiratório, como mostrado na figura 17, que exibe um corte histológico de traqueia, enquanto que os flagelos são estruturas específicas dos espermatozoides, como mostrado no desenho esquemático na figura 18. Uma condição clínica que merece destaque, envolvendo problemas dos cílios e flagelos, é a discinesia ciliar, onde os pacientes acometidos exibem deficiência no batimento de seus cílios e flagelos. Isso ocasiona problemas respiratórios frequentes e infertilidade masculina. Encerro aqui a primeira parte da aula de tecido epitelial com as referências. Obrigada pela atenção.